Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida. Eu te convido a abrir comigo em Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós nos encontramos novamente aqui, ó Deus, e nós queremos que o Senhor fale conosco esta noite. Fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, ó Pai, para que saiamos daqui transformados por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Que não seja, ó Pai, filosofias humanas que saem da minha boca, mas que seja de fato a Tua palavra revelada e exposta, ó Pai, nessa igreja, aos meus irmãos e a mim mesmo, ó Deus. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, abençoe o nosso culto, abençoe as nossas vidas, seja conosco, ó Pai, em cada passo que a gente der, para que a gente possa, de fato, estar caminhando na Tua presença. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: uma meia-verdade é uma mentira inteira. Quem já ouviu esse provérbio? Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Isso significa que quando a gente omite alguma parte da verdade ou distorce os fatos, a informação se torna enganosa e, portanto, automaticamente ela se torna falsa. E a carta aos Gálatas, ela foi escrita justamente neste contexto. Ela é provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo havia passado naquela região. A Galácia, na verdade, não é uma única igreja, né? São várias igrejas, é uma região, na verdade. Então, na verdade, é um conjunto de igrejas que tinha ali naquela região. E Paulo passou por ali, ele anunciou o evangelho, ele fundou aquelas igrejas, ele estabeleceu aquelas igrejas, porém, pouco tempo depois da sua partida, ele ouviu burburinhos, chegou até ele, que falsos mestres adentraram por ali, infiltraram naquelas igrejas e começaram a, primeiro, questionar a autoridade do apóstolo Paulo e a distorcer o evangelho que ele havia pregado. Esse grupo de pessoas, esses falsos mestres, é chamado na Bíblia de judaizantes. Quem que eram os judaizantes? Os judaizantes eram um grupo de judeus que se diziam convertidos ao evangelho, se diziam convertidos a Cristo, mas insistiam em ensinar que eles tinham que obedecer e observar algumas leis ainda de Moisés, algumas leis do Antigo Testamento, para que eles pudessem ser verdadeiramente aceitos no povo de Deus. Então eles anunciavam Cristo, mas eles anunciavam também mais alguma coisa. E quando Paulo ficou sabendo disso, ele ficou preocupado, mas ele ficou indignado. Paulo ficou revoltado quando ele ficou sabendo que esse grupo havia se infiltrado ali, estava distorcendo o evangelho que ele pregou. E a gente pode ver essa tensão de Paulo logo no início da carta. Se você pegar as demais cartas que Paulo escreveu, você sempre vê um tom bem mais ameno, bem mais amoroso. Mas o início dessa carta, o tom de Paulo é um tom de urgência. É nítido a gente perceber o quanto ele está querendo resolver um problema logo, um problema que é vital ao cristianismo. E o grande problema não é necessariamente o questionamento ao seu apostolado.
O grande problema nem é os judaizantes em si. Na verdade, isso é apenas a ponta do iceberg do problema que estava acontecendo ali. O que Paulo percebeu é que a pureza do evangelho estava em jogo. Acrescentar qualquer coisa ao evangelho, algum mandamento ou alguma norma humana, qualquer coisa que seja a obra de Cristo, é perverter o evangelho. É isso que Paulo estava identificando. E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo e nada mais. O evangelho não é Cristo mais alguma coisa. Se for Cristo mais alguma coisa, já não é evangelho. Isso deve ser rejeitado pela igreja. E é isso que Paulo estava preocupado. O evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, não se acrescenta nada. É apenas a graça de Deus. E quando nós queremos acrescentar alguma coisa ao evangelho, isso até pode parecer sábio aos nossos olhos, pode até parecer piedoso, porém isso revela, na verdade, o grande problema do coração do homem. O homem natural, ele odeia a graça. Naturalmente falando, o homem odeia a graça de Deus e, consequentemente, ele odeia o evangelho. Nós podemos ser levados a pensar que o problema que havia nas igrejas da Galácia está longe de nós. A gente tem a tendência de ler Gálatas e pensar, não, mas isso só acontecia lá. Ou isso só acontece em outras igrejas, em outros lugares. Não, isso não acontece aqui. Mas nós devemos olhar para essa carta, a carta de Paulo aos Gálatas, e a gente precisa pensar se nós mesmos não estamos, de alguma forma, abandonando o evangelho, abandonando a graça de Deus e abraçando algo disfarçado de evangelho. Eu quero que você volte comigo ao texto, nós vamos analisar esses versículos e a gente vai ver o que Deus tem a nos ensinar, mas eu quero levar os irmãos a pensar se você está, de alguma forma, na graça de Deus ou se você está abandonando a graça de Deus. Então volte comigo ao texto e logo no início da carta, os versículos de 1 a 3, assim diz Paulo. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme eu disse, um dos problemas que Paulo está enfrentando nessa comunidade, ou nessas comunidades, é um problema de autoridade do seu apostolado. Os judaizantes, eles se infiltraram nas igrejas, começaram a distorcer o que Paulo havia ensinado e fundamentado ali, porém, para que eles pudessem, de fato, ganhar campo, obter sucesso naquilo que eles queriam ensinar, eles começaram a levantar o questionamento se Paulo era, de fato, um apóstolo de Cristo ou não. Se Paulo, de fato, tinha sido chamado por Jesus Cristo, se ele fazia parte daquele grupo específico de homens levantados e comissionados por Jesus. Então, para que eles pudessem obter sucesso naquela comunidade, eles começaram a questionar Paulo. E as pessoas começaram a questionar Paulo. Será que realmente Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo? Porém, para ser um apóstolo legítimo, é necessário ter alguns pré-requisitos. Aqui estão os pré-requisitos para um apóstolo: ter sido chamado diretamente por Jesus, ter sido testemunho ocular da ressurreição de Jesus, ter recebido autoridade e missão especial de Cristo e ter sinais e milagres que confirmassem seu apostolado. Nós podemos ver cada um desses requisitos na vida de Paulo. No caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, não precisa abrir, Atos capítulo 9, a gente vê ali a conversão do apóstolo Paulo. Paulo está indo até Damasco, ele tem cartas de recomendação, ele vai atrás dos cristãos e ali Jesus aparece para ele. Ele vê Jesus ressurreto, ele é comissionado por Jesus e ele recebe a autoridade de Jesus para ser o apóstolo aos gentios. Então nós vemos 3 dessas características ou desses requisitos logo no início da conversão de Paulo. Porém, se você ler o livro de Atos, você vê que Paulo operou também em milagres, em sinais. Isso confirmava que Paulo, de fato, tinha sido chamado por Jesus Cristo. Além disso, os demais apóstolos também reconheciam que Paulo era um apóstolo de fato. Então, biblicamente falando, não há dúvidas que Paulo era um apóstolo legítimo. E isso é muito importante para nós. Por que é importante para nós saber que Paulo, de fato, ele era um apóstolo legítimo? Há um tempo atrás, eu li na revista Super Interessante uma reportagem que tratava sobre Paulo.
E o título, não vou lembrar qual que era o título exatamente, mas é mais ou menos o seguinte: Paulo, o homem que inventou o cristianismo. E ali, nessa reportagem, eles não sugeriram que Paulo pregou um evangelho diferente. Eles afirmaram que Paulo pregou uma mensagem totalmente diferente de Jesus e dos demais apóstolos. Isso é revista super interessante, uma reportagem de 2015, 2016, por aí. Então é muito importante para nós hoje, igreja do século 21, olhar para Paulo e realmente entender que ele era um apóstolo, porque ele pregou o evangelho, e a maioria do Novo Testamento são cartas dele, são escritos dele. Então Paulo ele inicia essa carta dizendo que ele é enviado não da parte de homens, nem por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo diretamente. Paulo não está preocupado com a sua reputação. Paulo ele está preocupado com a reputação daquele que o enviou. Aliás, era justamente isso que significava ser um apóstolo. Alguém que era enviado, que recebeu autoridade para falar em nome de uma autoridade superior. Então Paulo ele reafirma seu compromisso com os verdadeiros irmãos daquelas comunidades, daquelas igrejas, porque Paulo estava preocupado. Paulo estava angustiado. Paulo estava percebendo que aqueles irmãos estavam, de alguma forma, se desviando do evangelho. É para eles que Paulo escreve, mas Paulo escreve também para nós. Paulo escreve para nós. É possível se desviar do evangelho. É possível abandonar a graça. E nós vamos ver isso ao longo da nossa meditação. Nos versículos 4 e 5, Paulo expõe o conteúdo do evangelho pregado lá, numa espécie de resumo, numa espécie de reafirmação do que ele havia ensinado. Então olha o que diz os versículos 4 e 5. Que se entregou a si mesmo, no caso Jesus, por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui nesses dois versículos, Paulo faz um resumo, e aqui está a essência do evangelho. Se alguém perguntar para você o que é o evangelho é a história de Deus se fazendo homem, se fazendo um de nós, e morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos perdoar dos nossos pecados. Resumidamente, isso é o evangelho. É a história de um Deus que se fez um de nós para nos resgatar. Nos resgatar do quê? Dos nossos pecados, dos nossos delitos e das nossas maldades. Se a gente entender isso, se a gente começar a viver isso de fato, essa igreja, ela pode experimentar um avivamento que nós nunca experimentamos. Aqui está a essência, a base do ser cristão. É por isso que nós estamos aqui. Nós nos reunimos aqui por conta deste fato. Porque um dia Jesus nos encontrou e nos perdoou dos nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui. Cada louvor, cada oração que a gente faz, é uma oração e um louvor de glória, glória a Cristo, que morreu por nós, que se entregou por nós. Jesus, em sua morte, de fato, ele pagou por nossos pecados em nosso lugar. Ele não comprou para nós uma segunda chance para tentarmos, a partir de agora, tentar ser melhor e, de alguma forma, se corrigir com Deus. Não foi isso que Jesus fez. Na sua morte, ele de fato fez aquilo que nós precisávamos fazer, mas a gente não conseguia fazer. A sua vida foi assim. A sua morte apenas resulta nisso. Alguém que está fazendo algo que nós não conseguiríamos fazer. Então essa é a essência do evangelho. E se nós perdemos de vista a essência do evangelho, na verdade nós perdemos todo o evangelho. E se a gente perder o evangelho, a gente vai transformar isso aqui numa casa de moralidade ou num lugar de gente neurótica. Se a gente perder isso de vista, o que vai ter aqui é um bando de gente buscando cartilhas de moral ou um bando de gente neurótica tentando fazer coisas que nunca vai conseguir. E por vezes, é assim que o evangelho é apresentado. Como uma carta de boas condutas que nós devemos seguir. E quanto mais nós buscarmos obedecer, sermos bons, melhorarmos algumas coisas externas em nós, mais chances teremos de ir para o céu. Muitas vezes é assim que o evangelho é apresentado. É assim que o evangelho é pregado. Isso não é evangelho. Isso é uma prisão. Esse falso evangelho, ele não liberta.
Esse falso evangelho, ele escraviza. O falso evangelho geralmente leva o homem a dois lugares. A uma vida espiritual inexistente, onde ele vive se convencendo que está salvo, ou a um perfeccionismo inalcançável, que nunca vai trazer paz e levará ele à loucura, na verdade. O falso evangelho traz isso. Pessoas que se acham crentes, pessoas que se convencem ou tentam se convencer de que eles estão progredindo, de que eles estão melhorando algumas coisas externas, e eles se convencem que de fato são cristãos, que de fato são salvos, ou pessoas neuróticas, pessoas que chegam à loucura, porque tentam ser perfeitos e não conseguem. E é justamente isso que Paulo está combatendo nessa carta. Paulo não desejava que aqueles irmãos se desviassem do evangelho. E Deus também não deseja que hoje nós nos desviemos da sua mensagem. Por isso nós entendemos a indignação de Paulo. Porque essa indignação era real. A indignação de Paulo era legítima. Nos versículos 6 e no início do versículo 7, Paulo diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Então a reação de Paulo é o seguinte: é inacreditável. É inacreditável que vocês estão abandonando o verdadeiro Deus que os chamou pela graça em Cristo para seguir uma mensagem que não é o evangelho. Paulo está boquiaberto. Paulo está sem acreditar. Porque Paulo pregou, Paulo fundamentou aquela igreja. Ele viu o evangelho dando fruto naquela igreja. E quando ele sai, ele recebe essa notícia de que pouco tempo depois eles começaram a se desviar do evangelho. É inacreditável. É inacreditável que vocês estão abandonando a graça de Deus. Só que quando a gente olha para os escritos de Paulo, para as demais cartas de Paulo, a gente vê que essa era uma preocupação constante no ensino de Paulo, na teologia de Paulo. Olha o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Esses cães que Paulo trata aqui, essas pessoas que praticam o mal, são pastores que estão desviando a mensagem do evangelho. Não são pastores que estão desviando o dinheiro do caixa da igreja para a sua própria conta. Não é desses aqui que Paulo está tratando. Paulo não está tratando aqui de pastores que adulteram. Não é isso que Paulo está falando. Esses homens que praticam o mal são falsos mestres, que pregam a lei como meio para a salvação, ao invés de pregar a graça de Cristo como meio para a salvação. E o grande problema que Paulo detectou, conforme eu falei no início, é o ódio que aqueles falsos mestres tinham da graça de Deus. Mas por que os homens odeiam a graça de Deus? Por que os homens naturalmente odeiam o evangelho? Ontem nós tivemos o evangelismo, tanto aqui como lá no Novo Mundo, e é muito interessante, porque algumas pessoas são abertas a pelo menos nos ouvir, são educados, abrem as portas das suas casas para nós. Só que tem algumas pessoas que eles odeiam. Eles não querem nem parar para nos ouvir. Eles detestam a mensagem de Deus. Isso ficou nítido ontem. Quem participou do evangelismo teve essas experiências. Pessoas que se abriram e pessoas que resistem à graça de Deus. Mas a grande questão então é: por que o homem ele resiste à graça de Deus? São pelo menos 4 explicações. Primeiro, a graça fere o nosso orgulho. O homem natural, ele não quer depender de Deus. O homem, ele quer ser autossuficiente. E a graça de Deus é o grito de Deus nos falando que nós não podemos fazer nada sozinhos. E esse nada não é apenas a salvação. É qualquer coisa que a gente queira fazer, queira realizar, a gente não consegue fazer nada sozinho. Isso é algo do pecado em nós. A gente quer ser dependente. A gente quer ser autossuficiente. Mas a graça de Deus é esse grito de Deus falando assim: você não consegue. Você não consegue fazer nada sem mim. Olha o que diz lá em João, capítulo 3, versículo 27.
Aqui quem está dizendo é João Batista. Diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Tudo que a gente tem, tudo que você tem, seja saúde, seja emprego, seja sua família, seja essa igreja, seja a salvação, tudo provém de Deus. A graça de Deus quebra o orgulho humano. O homem quer ser autossuficiente, o homem quer ser independente, mas o homem não consegue, porque nós precisamos de Deus, porque é Ele que gera vida em nós, tudo provém de Deus. Deus é a primeira causa de todas as coisas. Por isso, o Evangelho é a obra de Cristo apenas, não a obra de Cristo mais alguma coisa. Porque tudo provém de Deus, inclusive a nossa salvação. Em segundo lugar, as pessoas odeiam a graça porque ela tira o mérito pela conquista. A graça, ela frustra as nossas expectativas humanas. Deus não salva pelo cumprimento da lei ou porque você tenta fazer coisas boas. Ele salva por conta da sua misericórdia. Paulo ensina isso muito claramente em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As pessoas desejam um sistema onde as suas próprias obras comprem o favor de Deus. É isso que os homens querem. Eles querem participar dessa glória. Eles querem participar da obra da salvação. Mas se o homem participasse disso, isso de alguma forma realmente traria glória ao homem. E a salvação já não seria mais graça. A salvação seria um pagamento. Seria uma dívida de Deus para com o homem. Então Deus seria necessariamente obrigado a salvar o homem, porque o homem está fazendo coisas e ele precisa ser salvo. Hoje, na EBD, o Fiuza citou Judas e Pedro, que o pecado dos dois foram praticamente os mesmos, né? Enquanto Judas, ele vende Jesus, trai Jesus, Pedro, ele nega Jesus. Ele diz que nunca o conheceu. E é muito interessante, porque quando Judas ele se suicida, eu até comentei isso com a Valéria, de alguma forma ele estava falando assim: Senhor, o meu pecado é muito grande, e eu mesmo vou pagar por isso, eu vou morrer, então de alguma forma o Senhor vai ser obrigado a me perdoar. Judas, ao se suicidar, ou querer se suicidar, tirar sua própria vida, ele está querendo fazer autojustiça. Ele está querendo fazer: eu estou pagando pelo meu erro, eu estou pagando pelo meu pecado. Enquanto Pedro, ele corre para Cristo. Então essa é a grande diferença de Judas e Pedro. E é justamente isso que os homens tentam fazer. Essa autojustiça de tentar fazer coisas boas, de querer fazer coisas boas para equilibrar a balança da maldade. Eu sou mau, então se eu fazer coisas boas eu vou equilibrar. E Deus de alguma forma vai ser obrigado a me abençoar. É justamente isso que a graça fere, a graça frustra isso em nós. Porque não existe meritocracia na salvação, apenas a meritocracia de Cristo. Em terceiro lugar, as pessoas odeiam a graça, pois ela revela a soberania de Deus. O homem, naturalmente, ele não gosta da ideia de outra pessoa controlando a sua própria vida. E a salvação em Deus, pela graça, revela justamente isso. A decisão da nossa salvação não está em nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. É de lá que provém o início da nossa salvação. Não é você querer ser salvo, é porque Deus resolveu nos salvar. O homem, ele deseja que Deus opere segundo a lógica humana de merecimento, mas a graça opera segundo a bondade de Deus, é segundo a sua soberania, é segundo a sua vontade, e não segundo a vontade humana. Então a graça de Deus, ela mexe com isso, e por isso o homem odeia a graça. E em quarto lugar, os homens odeiam a graça porque os homens amam o pecado. Os homens se deleitam em seus pecados. João 3,19, a palavra diz o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A graça nos humilha porque exige de nós reconhecimento da nossa maldade, consequentemente, reconhecimento da bondade de Deus. Esses quatro motivos, pelo menos esses quatro motivos, nos levam a entender por que o homem, naturalmente, ele odeia
a graça de Deus e ele odeia o evangelho. É por isso que Paulo concluiu o versículo 7 dizendo o seguinte: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, conforme eu disse, o ataque ao apostolado de Paulo e a insistência para que voltassem ao judaísmo eram apenas a ponta do iceberg do verdadeiro problema que estava acontecendo ali, um problema muito mais profundo. Por isso nós precisamos constantemente parar e analisar as nossas vidas em Deus. Nós precisamos, de vez em quando, parar e olhar para esses 4 pontos que eu levantei e verificar se nós não estamos caindo em algum desses pontos. Se de alguma forma nós não estamos deixando a graça e passando a olhar para o orgulho, passando a olhar para a meritocracia, de alguma forma para essa autossoberania humana, ou até mesmo algum pecado que nós estejamos cometendo. Nós precisamos olhar para isso, para que a gente não caia no erro de se desviar da graça. Esta carta nos ensina algo muito precioso, meus irmãos. Se aquelas comunidades, se aquelas igrejas que foram ensinadas, fundadas e consolidadas pelo próprio Paulo, estavam se desviando do evangelho, imagine nós. Imagine nós. Aquelas igrejas viram a pregação do apóstolo Paulo, foram ensinadas, foram consolidadas pelo próprio Paulo. E pouco tempo depois eles já estavam se desviando do evangelho. O que sobra para nós? Se a gente não tomar cuidado, a gente pode, naturalmente, se desviar do evangelho. Porque a linha entre o evangelho e o falso evangelho é uma linha muito tênue. Por vezes, pegamos aspectos importantes da vida cristã, como a santidade, por exemplo, que deveria, na verdade, ser apenas uma resposta à nossa salvação, e nós transformamos isso como o meio para a salvação. E nós nos gloriamos de estarmos progredindo. Nós nos gloriamos de estarmos melhorando, como se isso fosse, de alguma forma, algo que vem de nós. Isso acontece quando perdemos a força da palavra e deixamos de fundamentar a nossa esperança no que ela diz. E como perdemos a fé na palavra de Deus, buscamos em outras coisas a segurança que somente a Escritura nos dá. Então o homem, ele quer ter uma segurança da sua salvação. Ao invés de ir para a palavra de Deus, fundamentar essa segurança na palavra, ele quer fundamentar essa segurança em outras coisas. Na própria santidade, por exemplo. Então o homem acha que por conta disso, até o próprio crente, ele pode ter segurança da salvação. Não, a segurança da salvação não está necessariamente na santidade. A segurança da salvação está na palavra de Deus, na graça de Deus. É ali que se encontra a nossa segurança, o nosso porto seguro. Por isso Paulo conclui essa primeira parte, a primeira parte da carta, nos versículos 8 e 9, falando o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Essa exortação de Paulo é tão verdade hoje quando foi para os Gálatas daqueles dias. Paulo ele vai ao extremo para dizer que não existe outra mensagem. Ele diz o seguinte: mesmo que venha um anjo do céu, e Paulo diz, mesmo que seja eu mesmo pregando uma outra mensagem, um outro evangelho, que essa pessoa, que esse anjo, que essa mensagem seja amaldiçoada. Porque não existe outro evangelho. E qualquer um que subir aqui nesse púlpito e pregar aqui algo diferente disso, que essa pessoa seja rejeitada e amaldiçoada. Porque não existe outro evangelho, não existe outra mensagem. Mas conforme eu disse, nós podemos nos desviar do evangelho? Olhando para esse livro, olhando para essa carta, a resposta é sim. Nós podemos nos desviar do evangelho. Nós podemos nos desviar da graça. Então o que a gente deve fazer quando a gente percebe que de alguma forma o nosso coração está se desviando do evangelho? Primeiro nós precisamos olhar para esses 4 pontos que eu levantei. Para ver se não está tendo orgulho em nosso coração, meritocracia, se a gente não está tentando ser autossuficiente, ou se não existe algum pecado em nós, algum pecado escondido. Nós precisamos o tempo todo fazer essa autoanálise. Olhar para as nossas vidas, olhar para o evangelho e ver se a gente está crescendo em humildade, crescendo em dependência de Deus, se nós estamos satisfeitos dos méritos de Cristo, se nós estamos crescendo em santidade e abandonando os velhos hábitos. A gente precisa fazer isso constantemente.
Então, se você percebe que você, de alguma forma, está abandonando a graça, se desviando da graça, nós precisamos olhar para esses pontos, olhar para a palavra de Deus e nos arrepender. Se identificarmos que estamos desviando da graça, o caminho é se arrepender e voltar para a graça de Deus, voltar para o Evangelho. E para isso, Paulo, ele nos chama, ele nos convida a meditarmos na beleza do próprio Evangelho. Olha o que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos libertos da tentação de abandonar o Evangelho quando pensamos na liberdade que temos em Jesus. Quando você começa a pensar que você era escravo, que você estava preso numa gaiola de pecados, e você entende que você foi liberto disso, você se livra da tentação de querer voltar para essas coisas, de querer se desviar do Evangelho, de querer se desviar da graça. Pense num pássaro que conseguiu a sua liberdade, saiu da gaiola, vê se ele volta para a gaiola de volta, ele não volta. Ele quer voar, ele quer ser livre. E é justamente isso que a Bíblia diz que nós éramos escravos, nós estávamos aprisionados nessa gaiola da religiosidade, da moralidade. Aquilo que nós fazíamos não era o suficiente para atrairmos o olhar de Deus, é aqui que nós estávamos. E a graça de Deus vem escancar essa gaiola e nos liberta disso. Por que a gente vai querer voltar para isso? Por que a gente quer voltar para as obras da lei e tentar de alguma forma nos justificar pela lei? É isso que Paulo estava ensinando, essa era a grande preocupação de Paulo. E essa deve ser uma preocupação para nós. Porque nós podemos ser uma igreja que diz ser cristã, mas que não tem Cristo. Nós podemos ser uma igreja que diz que prega o Evangelho, mas não prega a graça de Deus. E aí nós já perdemos o Evangelho. Nós já deixamos de ser uma igreja. Nós já deixamos de ser uma comunidade. Só que a graça é o contrário disso. A graça não é um homem indo até Deus. A graça é Deus vindo até o homem. É Deus nos amando primeiro. E tudo aquilo que a gente faz agora é apenas uma resposta àquilo que Deus fez por nós. É uma resposta a esse amor. Definitivamente, Deus nos quer livres. Mas abandonar a graça é voltar para essa escravidão. É voltar para a gaiola. É nos perdermos de Cristo. Olha o que Paulo diz na própria carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Será que Paulo está ensinando aqui a perda da salvação? Não. Paulo não está ensinando a perda da salvação. O que Paulo está ensinando é o seguinte: vocês podem perder a confiança na graça e buscar a segurança da salvação em suas próprias obras. É isso que Paulo está ensinando. Paulo não está ensinando que decair da graça é perder a salvação. Decair da graça é viver o cristianismo baseado no legalismo e no moralismo. Mas se você deseja crescer em graça, se você deseja crescer em santidade, a ordem é: analise a sua vida. Seja sincero e veja se você está se gloriando na obra de Cristo ou se você está gloriando nos seus próprios méritos. Olhe para a sua vida e veja se sua vida é cristocêntrica. Vê se tudo na sua vida está girando em torno de Cristo. Porque você pode decair da graça. Você pode não faltar nenhum culto e não estar na graça. Você pode estar aqui participando de todos os eventos da igreja e não estar na graça de Cristo, mesmo sendo um cristão. Parece algo contraditório, mas não, a Bíblia ensina que uma vez que nós somos salvos eternamente. Mas nós podemos voltar para as obras da lei e nós perdemos a plenitude da vida cristã. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo não estava preocupado que aqueles irmãos estavam perdendo a salvação, não é isso. Paulo estava preocupado que aqueles irmãos não estavam mais colocando a confiança deles na graça de Deus, mas sim nas suas próprias obras. Talvez você nunca confiou na graça de Deus verdadeiramente. Talvez você nunca experimentou isso. Talvez a sua confiança hoje esteja nas suas obras.
Talvez você ache que é assim, talvez você ache que você tem que ser bom e tem que buscar ser bom para alcançar a salvação. Eu contei um caso lá no PG, sexta-feira. Eu trabalho lá no almoxarifado da UFO, e a gente estava levando umas caixas lá para o Hospital do Câncer, e estava eu e um rapaz na van, e eu falei com ele o seguinte: nossa vida termina muitas vezes assim. A gente vive, a gente cresce, e de repente vem um câncer, uma doença, e a gente acaba numa cama do hospital, e muitas vezes de lá a gente não sai. Aí eu perguntei para ele: você medita sobre a morte? Ele é cristão também. Eu falei: você medita sobre a morte? A ele: de vez em quando eu medito. Aí eu perguntei: se você morrer hoje, para onde você vai? A ele: eu acho que eu vou para o céu. Eu falei: por que você acha que você vai para o céu? E ele: porque eu estou tentando fazer as coisas certas. Então isso foi uma porta que Deus abriu para que eu pudesse pregar o evangelho para ele, verdadeiramente. E eu expliquei justamente isso. Que a salvação não é por obras. A salvação não é por aquilo que você tenta fazer, querido. A salvação é por aquilo que Cristo fez. Não se desvie dessa graça, não se desvie desse evangelho. Se você olha para o seu coração de alguma forma e vê que você está se desviando, eu te convido a se arrepender agora, a voltar para a graça de Deus. Talvez você está angustiado, porque você está em algum pecado, porque você cometeu algum pecado, porque você não consegue se livrar de alguma coisa, e você fica trazendo essa culpa, carregando essa culpa. Eu peço para você olhar para a graça de Deus agora. Olhe para essa graça que te libertou. Na cruz do Calvário, seus pecados já foram perdoados. Você já está livre. Já não há mais dívida de condenação contra você. Se você de fato creu na obra de Jesus, mas fique apenas com a obra de Jesus. Não queira acrescentar mais nada, você não precisa acrescentar mais nada para se sentir seguro dessa salvação. A sua segurança está em Cristo e não naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer. Se você nunca esteve na graça, eu te convido a ir para essa graça agora. A abandonar as suas obras, os seus méritos e olhar para Cristo, olhar para a cruz. Se refugie nele, corra para ele. Ele está de braços abertos, ele quer te perdoar. Ele quer que você experimente essa liberdade. A liberdade dos seus pecados, a liberdade dos seus maus feitos. Cristo quer isso, ele quer que você se liberte. Mas você precisa correr para ele. É lá na cruz que ele está te esperando. É na cruz que ele te perdoa. É na cruz que você experimenta essa graça real. A graça que te livra, que te liberta. A graça que vai te fazer andar confiante de que se você morrer hoje, você vai para o céu. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor aplique essa graça em nossos corações. Conforme eu disse, talvez você nunca experimentou essa graça. Ou talvez você, de alguma forma, está longe dessa graça, mesmo já sendo um cristão. Talvez você está colocando a segurança da sua salvação. Talvez você vai orar olhando para aquilo que você tem feito e achando que é isso que traz, de alguma forma, segurança para que você possa chegar a Jesus. Mas a graça de Deus diz que não é isso. O que nos dá ousadia, o que nos dá segurança de chegarmos a Deus em oração é a sua graça, é o seu amor, é a tua misericórdia, que já foi derramado na cruz por nós. Se você nunca se arrependeu, nunca pediu perdão a Deus pelos seus pecados, isso é o momento. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto o grupo canta, se você sabe, cante junto. Se você não conhece, medite na letra e ore. Peça para que o Senhor, Ele fale contigo.